Todo dia seja melhor que ontem. Mude para melhor e seja feliz. Olá, bem-vindo ao Analista Humano, e nesse episódio falarei um pouco sobre a minha visão de mundo, sobre alguns aspectos que moldam a minha realidade e as ações que eu tomo. Eu espero que você aproveite esse episódio e vamos lá! Change. Get better. Become the best. A maior parte das pessoas que eu conheço nunca pensam exatamente nas regras que regem o mundo. Normalmente essas pessoas elas até têm uma religião que lhes foi ensinado quando era criança, e normalmente nas religiões que eu conheço ao menos, você é proibido de questionar muito. Você pode ter uma certa curiosidade, mas a partir de certo momento você só tem que ter fé, e isso é muito mais importante do que qualquer lógica ou explicação. E a pessoa se acostuma com essa explicação de fé e ela para de questionar tudo, para de questionar as regras do mundo, porque as coisas são assim. Ela só vive a vida e tá tudo bem. Mas eu, como era uma criança bem chata, eu queria entender tudo e vivia fazendo perguntas. Até hoje eu vivo fazendo perguntas. E eu não aceitava algumas explicações religiosas que me foram dadas. E aí eu comecei a estudar religião, primeiro o cristianismo, depois outras religiões. Assistindo animes, eu tive muito da percepção japonesa sobre o que é o conceito de religião, as tradições, costumes e até superstições. Depois eu continuei estudando filosofia, tendo o conceito de Platão do mundo perfeito, tantos outros conceitos, ensinamentos e visões, até que eu formei a minha própria visão. Deve ter, sim, muita gente que deve ter algo muito parecido, ou até igual, mas é para mim uma coisa única, é algo que eu comecei a acreditar e é algo que rege a minha vida. E dentro do meu conceito do que é a visão de mundo, do que são essas regras, a primeira coisa e mais importante que hoje eu defino são as regras divinas. O que são as regras divinas? São aquelas regras que você é obrigado a respeitar, queira você ou não. São literalmente as regras do jogo. Então, você em qualquer sociedade que você viva, terão regras as quais você tem que respeitar, como pagar impostos e não roubar. Porém, muitas vezes vários indivíduos quebram essas regras, sonegando impostos, roubando ou fazendo qualquer coisa desse tipo. E aí é um ponto bem interessante que muitos desses indivíduos nunca são punidos, eles simplesmente desrespeitam essas regras e nada acontece com eles, não perante a entidade punitiva daquele país, né? O sistema de justiça daquele país, porque muitas vezes esse sistema nem sabe que aquilo ocorreu. Porém, as regras divinas, elas basicamente existem de forma que é impossível você burlar elas. Por exemplo, a gravidade. A gravidade é uma regra divina, você não consegue burlar a gravidade. E a gravidade vai continuar existindo muitos e muitos milênios depois que você morrer, assim como existia há bilhões de anos antes de você nascer. Assim como todas as regras que existem são regras divinas, é, como regras da física em geral, regras da química, regras de biologia, basicamente tudo aquilo que rege o nosso universo, o nosso genoma, quem nós somos de verdade. Essas regras divinas, elas compõem o nosso planeta, o nosso universo, o sistema solar, a órbita dos planetas e coisas muito pequenas como microbiomas, a atmosfera terrestre, que não é uma coisa pequena, mas enfim, moléculas, o nível quântico, atômico, molecular e tudo mais, como organismos se desenvolvem e se adaptam e todos os ecossistemas, tudo isso parte e nasce através dessas regras divinas. E faz muito pouco tempo que eu cheguei a essa conclusão de que existem regras divinas. Menos de um mês. Eu sempre
entendi que existia gravidade e tudo mais, mas eu nunca parei para pensar que esse termo seria muito correto, que é regra divina, porque se você tem uma regra, quer dizer que alguém criou aquela regra. Se for alguma coisa randômica, como uma pessoa que normalmente é ateia acredita que é aleatório, pra mim não faz sentido. E aí eu não tô dizendo que o cara que é ateu tá errado e eu tô certo, só tô dizendo que pra mim não faz sentido. E se fizesse sentido, eu começaria a acreditar, mas eu não consigo ver isso como algo concreto. Porque eu entendo que se existe alguma regra, alguém criou. E se aquela regra ela é sempre a mesma e você não consegue burlar, quer dizer que ela é de fato algo divino, algo que não está ali por acaso. Não é apenas uma coincidência que aqui é de um jeito e lá é de outro, não. É uma regra universal que molda os parâmetros do universo. Assim como quando você programa alguma coisa, ou você cria um jogo ou uma história, também existem regras que baseiam aquela programação. E eu gosto muito de usar termos de TI, porque quanto mais eu estudo de TI, que é uma das minhas áreas de formação, eu acabo entendendo que realmente a parte de engenharia, de tecnologia, é como o ser humano mais se aproxima de ser criador de fato de alguma coisa tangível. E tudo isso que o ser humano cria tem bases e tem regras para serem feitas. A pessoa não consegue fazer um sistema rodar a partir do nada. Ela precisa ali de um hardware e a partir desse hardware existindo, ela consegue aplicar alguma lógica em cima dele. Então nunca existirá, pode existir um hardware sem um software, sim, ou seja, pode existir ali a parte física de um computador, de um robô, sem um sistema, mas não vai funcionar. Não como desempenhado de um robô ou computador. Só que nunca vai existir um software, um sistema, sem essa parte física. E você não tem como fugir disso. Ah, eu posso ter o sistema todo na minha cabeça. Então, ele existe em a parte física. Só que a sua cabeça é uma coisa física. Então, essa questão é simples ali, de que sempre existe um software e um hardware. E o que quer dizer isso? Que na natureza isso também é verdade. Sempre vai existir a parte física, que são toda a matéria que rege esse universo que a gente conhece, e a parte sistêmica, então uma parte que ela não é tangível a nós, e essa parte que seria o equivalente ao software, que é a parte programável, enfim, os nossos sistemas, isso daí dá uma margem de ser qualquer coisa, porque não está necessariamente atrelado à matéria. Nesse conceito, você pode dizer sim que existe alma. Apenas com isso, você já consegue alegar que existe alma. É uma comprovação da alma? É uma lógica irreparável que comprova a alma? Não. Mas é algo que dá margem a você interpretar que a alma existe e as almas e sistemas, enfim, como você quiser chamar, estão envoltos em todo o universo, desde bactérias ou seres ainda mais simples até sistemas solares e galáxias. E assim como bactérias existem dentro do nosso organismo, um ser humano tem milhões ou bilhões de seres vivendo dentro de si, que são parte do que a gente é. Nós somos parte do nosso planeta, do ecossistema do nosso planeta, que é parte do sistema solar, que é parte da galáxia, que é parte do universo, que deve ser parte de outra coisa que a gente nem consegue compreender direito. Então tudo é parte de alguma coisa. E isso é algum ponto também que eu gosto muito de pensar a respeito, mas às vezes deixa a gente até confuso, assim. Porque as existências elas acabam se misturando. Change, get better, become the best. O meu conceito do que é alma, ele está diretamente ligado ao conceito do que é a vida. Porque não existe uma vida sem uma alma. E aí é algo que eu acredito que o nosso corpo humano, o que tange a parte da matéria do nosso corpo, o nosso hardware, ele é basicamente um aglomerado de átomos, moléculas organizados de tal forma que compõe o nosso organismo físico. E esse organismo, ele contém mesmas matérias, átomos, enfim,
que já estavam aqui muitos bilhões de anos antes de nascermos. E eles só estão organizados na forma que é o nosso organismo. Às vezes parece meio confuso se você não pensou a respeito, mas pensa assim que se você está nesse planeta agora, o teu corpo ele não foi criado a partir do nada. A matéria que compõe os seus órgãos foi criada através primeiro do alimento que sua mãe consumiu. Antes disso, né, veio o esperma e óvulo da sua mãe, que foi fruto do alimento que eles consumiram, e ar e água que eles tomaram, enfim. E aí depois você nasceu já com todos esses nutrientes que sua mãe deu, e você nasceu com 4, 3 quilos. E hoje você certamente, que está me ouvindo, deve ser uma pessoa com mais de 40 quilos. Então você multiplicou o seu peso por 10, 20 a partir do que você já estava entendendo naquele ambiente. Aquela matéria que ocupa o seu corpo não veio do nada. Ela já existia no lugar onde você está. Seja através do oxigênio, do ar que você respira, seja através da água que você toma, do alimento que você consome. O seu corpo é composto por moléculas e átomos que estavam em outro lugar antes de estar em você. E assim, quando você morrer, quando a sua alma deixar o seu corpo, é natural que esse corpo se decomponha. E o que é o processo de decomposição? É literalmente você dissolver a matéria que existe em um corpo e aquela matéria voltar para o ambiente, se tornar outra coisa. Então, parte da matéria que hoje ocupa o seu corpo se tornará uma árvore, se tornará um fungo, se tornará qualquer coisa, que depois vai se transformando e, enfim, essa é a natureza se transforma. Você só usa aquela matéria por um tempo, o seu tempo de vida. Só que parece muito vazio essa analogia, porque realmente a gente se organiza em matéria e depois se dissolve. Para mim, esse conceito só faz sentido que se realmente além da vida você tem uma alma. Que essa alma é sim aquilo que anima aquela matéria. E só faz sentido para mim essa alma e essa vida num conjunto de que você existia antes, aquele teu sistema existia antes de ocupar aquela matéria e se organizar daquela forma, e continuará existindo depois que você deixar aquela matéria. Então, é um conceito que eu entendo, é o conceito de reencarnação. Na minha percepção, esse conceito faz todo sentido, porque se você existia antes, você estava em algum lugar. Se você existe depois, você vai para algum lugar. E aí, se você vai reencarnar em outra dimensão, em outro plano, tudo mais, ou se você já veio de outro plano e blá blá blá, eu não sei explicar essa parte, mas eu sei que realmente, na minha percepção, eu existia antes de nascer e vou continuar existindo após a minha morte, após a matéria que compõe esse meu organismo hoje se decompor. Indo mais fundo nesse conceito de alma, eu ainda não tenho uma conclusão sobre se a alma ela é de fato imortal ou tem algo que possa matar uma alma, né? Desfazer uma alma. Mas eu entendo que a alma, enquanto ela existe, ela está passível de evoluir e ela tende a evoluir. E isso acaba integrando com outro ponto que eu passei muito tempo pensando a respeito, que é de livre-arbítrio. Anteriormente eu acreditava que existia um livre-arbítrio, onde as pessoas acabam podendo decidir sobre o que quiser. Só que tendo uma visão analítica do mundo, eu comecei a perceber que não, que você não toma decisões, você não decide quem são os seus pais, você não decide sobre a escola que você vai estudar, sobre os seus amigos de infância, sobre tudo que passa na sua infância, e a sua infância é o que mais molda você. Você não define inicialmente qual vai ser sua fonte de renda, como vai ser a sua criação, se você vai ter proteína suficiente para se alimentar e um monte de coisas que vão te moldando ao longo da sua vida. E quando você fala ao longo da tua vida, é, por exemplo, a questão cultural. Aquilo que você acha belo, aquilo que você gostaria de ter mais na sua vida, aquilo que você mais aprecia, o tipo de pessoa que você gosta de ter por perto.
e o tipo de pessoa que você acredita que seja ideal para ter um relacionamento, além das oportunidades de trabalho e do tipo de trabalho que você quer executar, tudo isso é cultural. E aliado a isso, as decisões que você toma na sua vida passam a ser mais como uma prova de múltipla escolha, na qual você escolhe entre as opções A, B, C e D, ou seja, se você for em um supermercado buscar o alimento, você só pode escolher comer algo que exista naquele supermercado ou algo que exista na sua cidade. Então, as suas opções normalmente são bem limitadas, ao mesmo tempo para pessoas. As suas amizades, os seus romances, a pessoa que você vai escolher para passar a vida inteira com você, ou aquele amigo que você vai ligar quando precisa de um conselho, essa pessoa, ela está dentro de um grupo de opções que você teve. Existem bilhões de pessoas que poderiam ser seu amigo ou poderia ser o amor da sua vida, só que você nunca nem chegou a conhecer essa pessoa, seja porque ela mora numa localidade muito distante ou porque simplesmente as coincidências do destino ou o que quer que você acredite não te levaram a conhecer essa pessoa. Então, todas as pessoas que você tem na sua vida estão nelas porque elas fazem parte de um grupo de opções que você tinha para escolher e ser escolhido. Muitas vezes você acaba sendo escolhido para ser o amor de alguém ou ser o amigo de alguém que também está dentro daquele grupo de opções de como se fosse uma prova de múltipla escolha. Você, por exemplo, não pode escolher comer carne de golfinho porque é uma coisa proibida por lei você comer golfinho. Então, algo que não está ali no seu range de opções, por mais que seja algo factível. Mas, na realidade, isso não se encaixa. Assim como a maior parte das decisões da sua vida você não pode tomar. E por isso eu pensava que o livre-arbítrio não existia de fato. Depois de muitos anos, eu digo pelo menos 6 anos, desde que eu comecei a ter essa visão, e um amigo e também ouvinte, o Blitz, ele me disse que não fazia sentido que eu deixasse de acreditar em livre-arbítrio e continuasse acreditando em karma. O karma era algo que eu não tinha como não acreditar, porque eu conseguia ver a causa e consequência. Eu já entendia desde aquela época, desde 2019 ao menos, que todas as consequências que você vai tomando durante a vida, aliás, que todas as decisões que você vai tomando durante a sua vida geram consequências, que todos os seus atos geram uma consequência. E o karma ajuda muito a explicar essas consequências além daquilo que a gente vê normalmente. E não fazia realmente sentido que o karma existisse sem que exista o livre-arbítrio. Afinal, se você nunca teve opção de escolha desde o início, se foi tudo pré-programado para que a sua vida seja daquela forma, então é indiferente o que você escolher. Basicamente, você vai viver a vida que você foi condicionado a viver e o karma é apenas uma ilusão. Mas aí é uma questão que, se eu sou apenas condicionado a viver uma vida pré-programada e todas as decisões que eu tomei foram geradas pelo meu ambiente, não pela minha própria vida, eu me torno apenas um NPC. E todo mundo ao meu redor é apenas um monte de NPC. E não faz sentido que nós sejamos apenas NPCs. Então, o conceito de karma tem que existir para que esse conceito de que nós não somos apenas NPCs seja real. E durante muito tempo eu estudei e pensei sobre o assunto, até que no último ano eu cheguei à conclusão de que o karma é sim uma coisa real, ou seja, nós temos consequências geradas através das nossas ações e decisões. E também o livre-arbítrio é uma coisa real. Só que o livre-arbítrio, o quão livre você é, depende do seu grau de consciência e do poder que você tem. De uma maneira mais exemplificada, se você é uma pessoa que nasce numa família muito rica, com muito poder aquisitivo, o seu livre-arbítrio será maior do que de alguém que nasce numa família pobre, numa região muito distante de todo o resto. Ao menos durante uma boa parte da sua vida, as decisões as quais você vai poder tomar são muito mais amplas do que as decisões da pessoa que foi pobre.
essa questão de ser múltipla escolha, ela ainda continua valendo. Só que entre você escolher entre A, B, C e D, você pode escolher entre 1000 opções. E assim vai aumentando conforme o seu nível de consciência aumenta. Conforme as suas habilidades aumentam, você vai acabando tendo melhores possibilidades de decidir. As opções vão aumentando tanto que não parece mais uma prova de múltipla escolha, parece algo que você pode criar. E, inclusive, a parte de criar, ela também te permite sair desse mundo de escolhas. Você pode criar coisas. Quando você cria uma história, você pode sair dessa prova, porque ali é algo que você está fazendo a partir da natureza divina. Mas eu não quero aprofundar muito nesse tema porque é um pouco complexo. Mas em resumo do que eu venho dizendo o karma, ele é uma coisa real, assim como o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio tem ali uma correlação direta com o seu nível de consciência e poder. Então, esses conceitos são conceitos que gerem a minha vida. Tá, mas o que de fato muda a minha vida? Saber que existe uma alma, que existe livre-arbítrio, que existe karma e que existem regras divinas. Bem, esse conjunto de elementos faz com que eu realmente pense e chegue à conclusão que exista Deus. Eu não sei ainda como descrever exatamente o que é Deus, porque eu não tenho ainda um conceito formado sobre o que criou o universo e criou as regras que nele existem. Então eu não sei o que é Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sei que existe uma proteção divina na minha vida, eu sinto isso. Mas além disso, eu não consigo descrever mais a respeito de Deus. Apenas sinto que existe uma proteção divina, alguém que me ajuda e de algum plano espiritual que eu não consigo entender exatamente o que é, mas eu sinto que em diversos momentos da minha vida eu recebi uma grande ajuda divina. É o máximo que eu consigo saber sobre Deus e para mim tá bem. Eu já consigo entender ali que esse é um conceito suficiente. Eu faço orações, diariamente eu faço orações, eu agradeço por tudo que eu tenho. A minha interação com Deus é minimamente essa: agradecer ao Deus do meu coração, àquilo que eu tenho de recebido, né? Sejam todas as bênçãos que eu recebo. E a maneira como eu vejo a existência humana, nossa existência, é como um jogo. Eu entendo que cada vida que a gente vive, então do momento que você nasce ao momento que você morre, você está jogando uma partida. Nessa partida, quando você faz coisas boas, você ganha pontos que vão ser atribuídos a coisas boas que vão acontecer na sua vida e vai deixar de acontecer coisas ruins que estavam previstas para acontecer. Ao mesmo tempo, quando você faz alguma coisa ruim, você deixa de receber pontos de coisas boas que iam acontecer e passa então a acontecer coisas ruins na sua vida. Só que, como eu falei anteriormente, cada vida é uma partida, então não é o jogo final. O jogo final é a sua existência em si. O que isso quer dizer? Quer dizer que os seus pontos acumulados numa vida, sejam eles positivos ou negativos, eles se acumulam ao longo da sua existência. Ou seja, se você faz coisas boas, ajuda as pessoas, cria coisas novas, todo esse conjunto te leva a ter coisas boas acontecendo nas próximas vidas, nas próximas partidas. Ao mesmo tempo que se você faz o mal, você vai pagar por esse mal feito durante as suas próximas vidas, às vezes por inúmeras vidas. Assim como pessoas na Segunda Guerra Mundial que seguiam o cara do bigode, ou o cara do bigode em si, vão passar milhões de anos, milhares de vidas para poderem pagar por toda a maldade que eles fizeram naquela única existência. Então é ideal que a cada vida que você viva da melhor forma possível, ajudando a humanidade, criando coisas novas, criando coisas boas e vivendo a melhor vida que você pode viver, porque isso vai te garantir mais pontos. É uma forma simples que eu vejo a vida. E esse sistema de pontos, ele pode ser amplificado.
Assim como qualquer jogo, quando você passa de nível, as suas ações começam a valer mais pontos. Na vida que a gente vive, eu enxergo como sendo a mesma coisa. E o que é passar de nível? Bem, quando você consegue aumentar as suas habilidades, ter mais poder financeiro, uma maior consciência, mais conhecimento, falar uma segunda língua ou terceira, conhecer mais pessoas, enfim, cada nova habilidade, cada novo poder que você adquire te gera a capacidade de fazer mais coisas e fazer com que cada uma das coisas que você faça, cada ação que você tome, seja mais poderosa. Então, se você só tem R$ 2 para gastar, você tem ali uma opção limitada do que você consegue fazer com R$ 2. Se você tem 2 milhões de reais para gastar, você tem muito mais poder do que a pessoa que só tem R$ 2. Isso quer dizer que a decisão que você toma vai gerar mais impacto no mundo, porque você literalmente está fazendo algo maior. Assim é com tudo. Como a pessoa, por exemplo, que tem no seu Instagram 100 seguidores, se ela posta uma foto ou vídeo, ela vai impactar no máximo aquelas 100 pessoas. Mas se ela tem 10 milhões de seguidores, ela vai impactar muito mais gente. E aí, se ela usa esse poder que ela tem para o bem, ela vai gerar pontos positivos, e se ela usa para o mal, pontos negativos. É assim que esse sistema funciona. Então, na minha percepção, você tem sim que adquirir o máximo de amplificação possível, ou seja, trabalhe para ter o máximo de habilidades, o máximo de poder financeiro, tenha um ótimo network, faça o seu melhor, aprenda um idioma para você poder se comunicar com mais gente, seja o top cara da sua área e faça o seu melhor. Porque fazendo o melhor que você pode para se desenvolver, você vai ter uma vida com muito mais pontos. A vida em si vai se tornar muito mais interessante, porque você vai ter um poder de ação muito maior. E as oportunidades que existem na vida para que você faça mais, elas também vão surgir em larga escala. E aí, é claro, continue sempre fazendo coisas boas e ajudando as pessoas com esse seu poder novo, porque isso vai te gerar ponto através das suas existências. Mas isso não quer dizer que, se você não tem um grande poder, você não deva fazer nada. Pelo contrário, continue sempre fazendo o melhor que você puder. Por exemplo, se você é um cozinheiro em um restaurante, pode ser um restaurante de buffet, seja o melhor cozinheiro de restaurante de buffet. Estude técnicas novas, mesmo que os recursos sejam limitados, que você não possa fugir muito daquilo que lhe é pedido, mas faça o seu melhor. Use os temperos da melhor forma, estude as melhores técnicas para que você possa criar as melhores comidas disponíveis naquele lugar, para que o seu ambiente cresça e que venham mais pessoas comer ali pela graça de estar comendo uma boa comida. Eu sei que talvez isso te gere mais trabalho e que você não ganhe nada mais com isso, porque às vezes o teu patrão pode nem ver que você melhorou a qualidade, ele pode nem entender que você é a causa daquilo. Só que se você melhorar e chegar a um ponto de falar, olha, eu realmente me tornei o melhor aqui, as próximas oportunidades que vão surgir na sua vida vão ser muito boas. Você vai estar capacitado para fazer alguma coisa a mais. Só que se pelo contrário você não acreditar que vale a pena você fazer algum esforço, então você fala, eu só trabalho nesse buffet mesmo, eu não trabalho num Michelin, então eu vou fazer tudo de qualquer jeito. Se algum momento surgir uma oportunidade para outro restaurante de qualidade melhor, talvez você não esteja preparado, porque você não deu o seu melhor antes. Então, na sua vida, sempre dê o seu melhor. Sempre pense que se alguém vai comer a comida que você está fazendo, que seja a melhor comida. Se você está construindo uma casa, que seja uma casa para durar uma era. Se você está pintando, que seja a melhor pintura e assim por diante. Sempre faça o seu melhor em tudo que você for fazer. Faça as coisas com que seja a melhor experiência para aquele que consuma, ou seja a coisa mais duradoura, a coisa mais perto da perfeição que você possa fazer. Isso é muito importante, porque vai te permitir evoluir de nível muito mais rápido. E assim você vai tornar o mundo um lugar muito melhor. A sua existência vai fazer mais sentido. Porque a nossa existência como sociedade depende dos indivíduos que compõem essa sociedade.
Não é porque alguém criou um foguete que foi para a Lua que essa pessoa é mais importante do que a pessoa que criou lá a tinta que estava nesse foguete, que criou um dos milhões de componentes desse foguete, que serviu almoço para os membros da equipe que criaram e assim por diante. Todo mundo é importante na sociedade e é importante que a gente sempre faça o nosso melhor. Bem, essa é um pouco da minha visão de mundo, ao menos um dos aspectos que gera o que eu faço, as minhas ações. Então, se você ouviu até aqui, obrigado. Espero que tenha contribuído para você. Isso também quer dizer que nessa partida, nessa sua vida, se você só fez coisa errada até aqui, ainda dá chance de mudar. Então, faça o seu melhor com o que tiver, repare, faça o bem para as pessoas, crie coisas novas, crie coisas boas. E é isso. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade de fazer melhor para que você consiga reparar agora. Se você é alguém que se tornou poderoso, use esse poder para fazer o bem pro próximo, para ajudar quem você puder ajudar. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, pessoal.